Os conjuntos P e Q têm Pzinho e Qzinho elementos, respectivamente, com P mais Q igual a 13. Sabendo-se que a razão entre o número de subconjuntos de P e o número de subconjuntos de Q é 32, quanto vale o produto PQ? Pessoal, antes da gente resolver essa questão, vamos fazer uma pequena revisão aqui da teoria. A gente tem um conjunto qualquer. Temos aqui um conjunto A. E vamos supor que esse conjunto tem 3 elementos. O que é um subconjunto, galera? É um conjunto que está dentro do conjunto A, tá certo? Então a gente pode elencar quantos subconjuntos temos aqui dentro do A. Vou colocar todos de uma vez e vou te explicar por que esses são os subconjuntos que tem aqui dentro do A. Então aqui são os subconjuntos do A. Em outras palavras, conjuntos que estão aqui dentro. Primeira regra, sempre o conjunto vazio vai pertencer a qualquer outro conjunto, porque o conjunto vazio seria não haver nada. Tá certo? Então eu sempre posso escolher que não tem nada, um ponto aqui que não tem nada. Então o conjunto vazio sempre faz parte. Outro subconjunto do conjunto é o próprio conjunto. Eu posso falar que o próprio conjunto está dentro dele mesmo. Não está errado. Então, qualquer que seja o conjunto, eu sempre vou ter o conjunto vazio e ele mesmo como conjuntos, como subconjuntos dele. Agora, quais são os outros conjuntos que eu posso ter? Combinações dos elementos e eles individualmente. Por exemplo, eu posso combinar aqui quadrado com triângulo. Ou posso combinar triângulo com círculo, ou quadrado com círculo. Cada uma dessas possibilidades aqui formam outros conjuntos, que então a gente fala que são subconjuntos. E da mesma maneira eu posso ter os elementos individualmente, quadrado, triângulo e círculo. Então no total, esse conjunto aqui de 3 elementos, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele possui 8 elementos. Então a gente diz que o número de subconjuntos do conjunto A é igual a 8. Beleza, mas e aí se tiver 16 elementos? Como é que eu vou elencar todos os subconjuntos? Não vai ser uma tarefa fácil, né? Daí, os matemáticos perceberam que havia um padrão. O padrão é o seguinte, observe que 8, é 2 a terceira. E isso vai valer, pessoal, para qualquer conjunto. O número de elementos do subconjunto de um conjunto qualquer, digamos, um conjunto A aí qualquer, vai ser 2 elevado ao número de elementos que tem no conjunto. Vamos supor que tenham x elementos. 2 elevado a x. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 elementos. Então, o número de subconjuntos é 2 elevado à terceira, que é 8. Se fossem 4 elementos, seria 2 elevado à quarta, que é 16. E assim sucessivamente. Show de bola? Essa formulazinha cai com muita recorrência nos concursos. E é importante você ter ela gravada. E é uma fórmula muito simples, né? O número de subconjuntos é só eu contar quantos conjuntos tem, pegar quantos elementos tem no conjunto, pegar 2 e elevar esse número, beleza? Aí eu vou ter o número de elementos do subconjunto. Voltando para a questão, ele está me falando aqui, que eu tenho um conjunto P e um conjunto Q. O conjunto P tem P elementos. Então, um número P aí, que pode representar qualquer número inteiro. E o Q tem Qzinho elementos. A soma do P mais o Q dá 13. Então, já vamos escrever aqui, P mais Q dá 13. Só que ele me dá outra informação. Ele falou que a razão entre o número de subconjuntos de P e o número de subconjuntos de Q é 32. Então, significa o seguinte, se eu pegar e dividir o número de subconjuntos de P, agora eu estou falando do conjunto, dividir pelo número de subconjuntos de Q, isso vai dar quem? 32. Ele quer saber quanto é que vale P vezes Q. Em muitos problemas, a gente tem que encontrar o P e o Q e multiplicar. Em outros, a gente faz uma manipulação algébrica e, no meio da manipulação algébrica, aparece o termo P vezes Q e a gente isola. Não sei qual vai ser esse caso aqui. A gente vai desenvolver e vai ver qual a melhor escolha. Bem, primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou deixar essas informações agrupadas aqui em cima e a gente vai dar uma desenvolvida nessa segunda. Vou começar aqui, qual é o número de elementos dos subconjuntos de P? Quantos subconjuntos o P tem? A gente viu que era 2 elevado ao número de elementos. O número de elementos do conjunto P, ele falou que é Pzinho. Então, é 2 elevado a Pzinho. Sobre, mesma coisa com Q. Então, vai ser 2 elevado a Qzinho. Igual a 32. Beleza. O que acontece? Eu tenho uma divisão aqui de potências de mesma base. A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui fica P menos Q. Igual a 32. Show de bola? Agora a gente tem um problema, a gente está com nossa incógnita no expoente. A gente precisa então que as bases fiquem iguais, se for possível. Se não for possível que as bases fiquem iguais, a gente tem que usar o logaritmo. Aqui não é o caso, então não precisa se assustar. O 32 aqui dá para deixar em termos do 2, como? Fatorando. Eu pego o 32
e a gente vai dividindo ele por 2 sucessivamente, ó. Vai dividindo por fatores primos, a começar pelo 2. 32 por 2 dá 16. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Então eu coloco o 2 aqui. Em seguida, 16 dá para dividir por 2. 16 por 2 dá 8. 8 dá para dividir por 2? Dá. Então vamos colocar o 2 aqui. 8 por 2 dá 4. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Então eu coloco o 2. 4 por 2 dá 2. Ainda é divisível por 2, coloco o 2 de novo. 2 por 2 vai dar 1. Quando deu 1, a gente para. 1, 2, 3, 4, 5. Significa que isso aqui é 2 elevado à quinta. A gente multiplica o 2 por ele mesmo todas as vezes que ele apareceu. Apareceu 5 vezes, então é 2 à quinta. Logo, 2AP menos Q, galera, vai ter que ser 2 elevado à quinta. Como as bases são iguais, a gente pode, então, igualar os expoentes. Escrever que P menos Q é igual a 5. Opa, então aqui eu tenho duas equações, ó, P mais Q igual a 13 e P menos Q igual a 5. A gente então resolve o sistema de equações, ó. P mais Q é 13 e P menos Q é igual a 5. Eu tenho duas incógnitas e duas equações. Como é que a gente resolve? A gente precisa eliminar uma das incógnitas, fazendo qualquer operação. No caso aqui, se a gente somar as duas, a gente vai perceber que mais Q com menos Q dá 0. E P mais P dá 2P. 13 mais 5 dá 18. Eu passo 2 dividindo. P então vai ser igual a 9. Sabendo que P é 9, eu substituo, por exemplo, aqui ó, 9 e passo subtraindo. O que então vai ser 13 menos 9. O que vai ser igual a 4. Pronto, eu tenho P e tenho Q, mas o que a questão perguntou é qual é o produto de P vezes Q. Então eu vou fazer P vezes Q, que é 9 vezes 4, que é igual a 36. Então a minha resposta final é essa daqui, ó, galera. 36, que tem que ser então a letra C.